Saladino se refugiou nas montanhas de Carouba. Carouba se escreve K-A-R-O-U-B-A. Os exércitos ingleses e franceses fizeram cerco a Toleimada. O rei da França, Felipe, e da Inglaterra, Ricardo, disputavam entre si o comando da cruzada. Felipe, rei da França, via com desprezo a estima que Ricardo, que era seu vassalo, tinha entre os membros do exército francês, enquanto que Ricardo duvidava da razão de dever obediência a alguém que lhe era inferior em bravura e poder. Ele questionava o porquê de obedecer a alguém que era seu inferior em bravura, em combate, em poder, em capacidade de governar os homens e movê-los à ação, ao agir. Toleimada foi cercada e a Saladino foi feita uma oferta de paz. Aí lhe foi proposta a oferta. Com a desistência dele do domínio sobre Jerusalém, o cerco contra Toleimada cessaria. Houveram trocas de presentes entre os muçulmanos e os cristãos, mas o soberano do crescente, ainda que presenteasse com frutos de Damascus, no caso, ainda que presenteasse com frutos de Damascus os cristãos, que desse aos cristãos estes frutos, ele, o soberano dos muçulmanos, recusou o acordo, a aliança de paz. Ou seja, ocorreram trocas de presentes entre cristãos e muçulmanos e houve uma tentativa de um tratado de paz. Mas, a despeito disso, apesar de tais fatos e de tal tentativa de paz, de se fazer a paz, ele, o soberano dos muçulmanos, recusou tal acordo, tal tratado de paz. O cerco a Toleimada foi muito longo e sangrento. Neste sítio, mulheres, clérigos latinos e até mesmo crianças se juntaram à luta, à guerra. Mesmo que tal batalha fosse lutada com o máximo ardor por ambos os lados, ainda assim haviam tréguas temporárias, ou seja, os dois lados, apesar a despeito de tal ardor, de tal luta, digamos assim, feita ao máximo, haviam tréguas temporárias, haviam tratados de paz temporários, tréguas breves essas que eram compostas de duelos e torneios entre cristãos e sarracenos. Houveram até confrontos entre crianças muçulmanas e cristãs. Os sarracenos chegaram a oferecer 1.600 prisioneiros. O lenho verdadeiro da cruz de Cristo e ouro para ter a paz. Isso para lhe salvar a vida. Segundo muitos historiadores islâmicos, o acampamento sarraceno de Toleimada era vasto em comércio, em homens hábeis nas artes mecânicas e em tecnologias militares. Um destes historiadores
muçulmanos, dos quais o autor de tal livro que estou usando usa como base, se chama Abd al-Latif. Tal historiador se escreve o nome dele Abd-al-Latif. Abd al-Latif. Apesar da carestia, muitos cronistas relatam que os cruzados se davam a devassidão e isso muito espantava os muçulmanos. Ou seja, a despeito de tal pobreza, de tal escassez de bens, muitos cruzados se davam a comportamentos sexuais libertinos. Isso espantava os muçulmanos. Durante o cerco de Toleimada, cerca de 300 mulheres, guiadas pelos desígnios da prostituta Armida de Tarso, entraram nos acampamentos cristãos. Elas se deitaram com os peregrinos. Isso apesar das repreensões dos clérigos, que no sítio a esta cidade participaram do sítio a Toleimada. Isso, apesar, no caso, dos grupos de homens piedosos que cuidavam dos feridos, nascera a Ordem Hospitalar dos Teutões. Eu suponho, pode ser que eu esteja errado, mas eu suponho que de tais grupos piedosos de homens que cuidavam dos feridos, que veio posteriormente a instituição dos hospitais na Europa, que depois foi exportada, foi trazida, levada para onde os europeus foram durante as grandes navegações. Esta instituição dos hospitais, eu suponho que nasceu da Ordem Hospitalar dos Teutões. Após a tomada de Toleimada, Filipe retornara à França, ainda que com os cruzados havia deixado alguns dos seus soldados. Isso devido à falta de dinheiro, à enfermidade que o assolava, etc. Porque os muçulmanos não restituíram a cruz de Cristo, muitos prisioneiros cristãos que com eles estavam, o rei Ricardo da Inglaterra ordenou a execução de cerca de 2.700 prisioneiros sarracenos através de dardos e flechas. Isso, tal execução, segundo escritores como Gauthier Vinizioff. Gauthier Vinizioff se escreve Gautiervinizioff. Segundo escritores como este, Gauthier Vinizioff, o rei Ricardo ordenou a execução em massa de cerca de 2.700 prisioneiros sarracenos por meio de dardos e flechas. Segundo o historiador e as crônicas orientais por ele referidas, os cruzados deixaram Toleimada e após 6 dias eles chegaram a Cesareia. O massacre daqueles prisioneiros muçulmanos ocorrera devido à recusa de Saladino em cumprir o tratado, e isso por conta do temor dele de fortalecer os seus inimigos. Chegando à torrente de
Rochetalie, se escreve Rochetalie, chamada pelos árabes de Ledar, Ledbar. Lá, as tropas de ambos os lados se enfrentaram. No lado cristão havia bretões, normandos e ingleses. Porém, no lado muçulmano, além de etíopes e árabes, beduínos, havia guerreiros citas lutando pela vitória do crescente. Uma coisa que grandemente me espanta: citas combatendo do lado dos muçulmanos, dos turcos, no caso que se atribui a tal etnia a defesa de tal fé. Estranho, né? Uma coisa que grandemente me espanta. Citas de cabelos longos, montados em grandes cavalos e armados de flechas. Os cruzados venceram a batalha de Assur, guerra essa na qual Burha-Eddin combateu. Burha-Eddin, que foi o cronista o historiador que escreveu tal livro, do qual eu tiro as reflexões e passagens de tal vídeo, deste vídeo. Ele combateu em tal batalha, na batalha de Assur, e Assur se escreve A-R-S-U-R, e participou da fuga dos sarracenos. Nesta batalha, Tiago Avesnes pereceu no lado dos cristãos e 8.000 soldados e 32 emires morreram no lado dos muçulmanos. O rei Ricardo da Inglaterra quase foi capturado pelos sarracenos. Isso quando ele adormeceu em um bosque que estava com a corte dele. Está o rei Henrique, por causa do rei Ricardo da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. Porém, o francês Guilherme de Pratelli se escreve P-R-A-T-E-L-L-E, e salvou a vida. Fizera isso fingindo ser o rei inglês e sendo capturado no lugar do mesmo.